E no nosso 22º dia dos caminhos da evolução, eu quero te perguntar o quanto tu estás preparado, tu te julga preparado para esse caminho. A gente tem um entendimento, grande maioria das vezes, de que a gente vai conseguir, de que vai ser simples, de que vai ser fácil, de que o caminho do autoconhecimento é um caminho indolor, de que o caminho do autoconhecimento é um caminho de descoberta, todo cheio de flores coloridas. E nem sempre é assim. Pensa comigo no seguinte, é como se fosse literalmente um trajeto. Dentro desse trajeto existem partes que são lindas, que são de uma beleza exuberante, de uma natureza linda, mas existem partes que não são tão bonitas assim. E essas partes são tão importantes quanto as partes exuberantes do trajeto. Quando a gente olha para as partes não tão belas do caminho, a gente entende que todos os obstáculos, os desafios que o caminho nos apresenta, são processos de fortalecimento interno. Explico melhor. Existem muitos desafios no caminho do autoconhecimento. E esses desafios não são externos, são totalmente internos. Porque são desafios de visitar partes nossas que nós achamos que estamos preparados para olhar e nem sempre estamos. São mágoas, ressentimentos, dores profundas que muitas vezes ficaram escondidas dentro de nós num lugar bem guardadinho, que a gente não quer mais olhar. Aquela última gaveta do armário que a gente faz questão de esquecer que existe, é lá que a gente precisa ir. E quando a gente precisa abrir essa gaveta e olhar o que tem dentro dela, muitas vezes a gente fica com a sensação de repulsa, de negação. Não queremos olhar o que tem em todas as nossas partes, em todos os nossos compartimentos internos. E por que isso? Por um sistema natural de proteção do ser humano. O ser humano naturalmente tem um sistema de proteção à dor, porque a gente ainda vive numa sociedade em que entende que a dor é algo ruim. Nós vivemos numa sociedade onde existe um processo de negação da dor. Se dói algo, eu vou lá e tomo um remédio e a dor passa, mas eu não estou preocupada em saber por que aquela dor está ali. Eu arrumo uma justificativa logo de imediato para poder olhar para aquela dor e entender que ela tem uma razão casual para estar ali. Mas eu não olho para a causa verdadeira. Eu não olho para a realidade que se manifesta atrás daquela dor. E a gente precisa, antes de mais nada, entender a diferença entre dor e sofrimento. A dor é inerente ao processo de amadurecimento, ao processo de crescimento. Os nossos dentes, quando criança, para a gente poder trocar essa dentição, os nossos dentes de leite caem e dói. Para os dentes novos permanentes nascerem, eles vêm e doem. Os nossos ossos, conforme estão crescendo também, embora a gente lide com uma certa naturalidade com isso, também existe dor. Todo o processo de crescimento existe dor. A grande questão é que pode haver dor, mas não precisa haver sofrimento. O sofrimento vem pelo apego do velho eu. O sofrimento vem pelo apego da velha imagem que nós construímos de nós, em que a gente criou a nosso próprio respeito, essa persona, esse personagem que nós idealizamos ser e que quando a gente passa por muitos processos de mudança, a gente tem uma certa dificuldade de desapegar dessa imagem e permitir que uma nova imagem se construa. Só que ao longo do caminho nós vamos mudando e muitas coisas não vão mais fazendo parte. A gente vai crescendo e expandindo a nossa consciência e já não cabemos mais em lugares, em circunstâncias, em relações, em espaços. E a gente fica querendo, insistindo em querer usar aquele velho sapato que já está apertado, aquela calça que já não cabe mais e a gente continua insistindo de que nós vamos emagrecer para um dia voltar a usar. E de fato, não temos mais como caber nos mesmos lugares. Einstein já dizia que uma mente, quando se expande, nunca mais volta ao tamanho original.
E quando nós nos colocamos nessa caminhada espiritual, nessa caminhada de autoconhecimento, nessa caminhada do desenvolvimento humano, nessa caminhada evolutiva, nós vamos expandindo a nossa consciência, vamos expandindo o nosso ângulo de visão, o âmbito do nosso ser, e não conseguimos mais caber nos mesmos lugares. Mas o apego à imagem que nós temos de nós, as nossas velhas referências, as nossas velhas formas de fazer as coisas, de se enxergar, os nossos velhos medos, tudo aquilo que aconteceu no passado serve como aprendizado, mas não pode servir como blindagem, como armadura, para nos prender a um velho padrão de comportamento. Então, o grande questionamento desse 22º dia é entender o quanto tu te julgas preparado para reconhecer que existem desafios, obstáculos ao longo desse caminho, mas esses obstáculos, esses desafios, eles fazem parte do processo. E a gente julga que a gente está preparado para todas as situações, menos para olhar para dentro. Entender que a caminhada do desenvolvimento humano, a caminhada evolutiva, a caminhada espiritual, uma caminhada de crescimento, de expansão. Quando a gente olha sob esse ponto de vista, a gente entende que a gente vai passar por um processo de crescimento, assim como o processo de crescimento humano, assim como o processo de crescimento do nosso próprio corpo. Uma mulher, para poder dar à luz a um filho, passa por um processo de dor, mas ela não precisa passar pelo processo de sofrimento. Toda mudança de ciclo, toda mudança de estágio, toda mudança de fase requer desapego, requer deixar coisas para trás. E esse é o grande desafio. Esses são os obstáculos que nós vivenciamos. Não são as intempéries da vida, o carro que quebra, o boleto para pagar, a conta que chega, que vence. Não. O grande desafio da caminhada evolutiva é desapegar do velho eu. É se permitir sepultar aquela imagem que nós construímos de quem somos, para que a gente possa se permitir se redescobrir. Deixar que o novo floresça. Mas eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde que eu vou. Tá tudo bem. Te permite abrir espaço dentro de ti para descobrir esse novo ser. Esse novo ser que tu te torna a cada dia. Esse novo ser que floresce a cada novo instante, a cada aprendizado. Quando tu te permite viver esse florescimento, que é o conceito que a gente traz de uma maneira tão forte dentro da psicologia positiva, é justamente aí que o desapego do velho se estabelece. Ou seja, eu me permito desapegar da velha imagem de mim mesma, desse velho eu, dos velhos conceitos que eu tenho sobre mim e sobre a vida, e me permito viver o novo. Me permito reconhecer que eu já construí dentro de mim habilidades o suficientes para vivenciar qualquer nova experiência na vida. Porque tudo aquilo que foi experienciado até aqui serviu como aprendizado e como fortalecimento. Fortalecimento das minhas bases, dos meus alicerces. Então, quanto mais eu me permito abrir mão da imagem consolidada de quem eu sou, daquela imagem rígida, mais eu consigo vencer os desafios com facilidade. Mais eu consigo me abrir para o novo, abrir espaço para o novo. E mais eu consigo me libertar do sofrimento. Porque a dor vai continuar fazendo parte do processo de amadurecimento. Mas eu não preciso viver em sofrimento. Eu posso olhar para a dor com olhos de gratidão, entendendo que ela é uma grande aliada para o meu processo de crescimento e amadurecimento. Vou fazer uma análise que eu acho que todos vão conseguir entender bem. Quando uma criança cai e se machuca, ela cai e logo começa a chorar. Mas ela não chora só pela dor física, ela chora pela dor de ter caído. E normalmente a criança cai e se levanta e observa logo se tem alguém olhando.
Se tem alguém olhando, ela chora ainda mais. Se não tem alguém olhando, ela simplesmente entende que a dor faz parte e segue caminhando. Quando ela olha e percebe que tem alguém olhando e essa pessoa a acolhe, essa pessoa a abraça, o que acontece? Ali vem palavras de conforto normalmente. Não te preocupa, vai passar, tá tudo bem, vem aqui que eu dou um beijinho que fica bom. A justificativa e a sensação de acolhimento que vem com aquela fala faz com que quase que imediatamente aquela criança se desconecte da dor e passe a seguir o seu caminho. O que significa isso? Significa que a dor física passou? Não. Significa que a dor emocional passou, que o sofrimento se extinguiu. Então, que nós possamos ser essas pessoas que, mesmo diante das nossas quedas, nós nos acolhemos, abraçamos, damos a mão, damos um beijinho em nós mesmos e dizemos: tá tudo bem, vai passar. Para que a gente tenha a condição de se libertar do sofrimento e reconhecer que aquela dor pode até deixar marcas, mas são marcas que vão fazer com que tu te orgulhe de todo o processo de crescimento que tu vem desenvolvendo. Eu espero que essa fala faça sentido para ti e que tu consiga te olhar de maneira amorosa e entender que o sofrimento é diferente da dor.